Oi, crianças, eu sou a professora Andressa, do Instituto de Educação do Paraná, e hoje eu vou dar uma aula sobre os números antecessores e sucessores para o primeiro ano das séries iniciais. Vocês conhecem a música 1, 2, feijão com arroz? Então vamos cantar comigo. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Vamos contar de novo, então? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Muito bom! Como eu falei no começo do vídeo, hoje a nossa aula vai ser sobre os números antecessores e os números sucessores. Vocês sabem o que são os números antecessores e os números sucessores? Vocês já ouviram falar? Fazem alguma ideia? Então, os números antecessores, como a palavra mesmo já diz, que antecedem alguma coisa. Os números antecessores. O que lembra a palavra antecessor? Os números que vêm antes. Então, os números antecessores são os números que vêm antes de algum número. E os números sucessores? Observem bem a palavra, escutem bem a palavra. Os números sucessores, os números que sucedem algum número. Então, são os números que vêm depois. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, o número 6. Qual é o número antecessor desse número? O número que vem antes. O número 5. Então, o número antecessor do número 6 é o número 5. E o número sucessor do número 6? É o número 7, porque ele vem depois do número 6. Outro exemplo, o número 4. Qual que é o número antecessor do número 4? O número 3, porque ele vem antes do número 4. E o número sucessor do número 4? É o número 5, porque ele vem depois do número 4. Porque ele sucede o número 4. Então, o número antecessor é o número que vem antes, porque ele antecede aquele número. E o número sucessor? É o número que vem depois, porque ele sucede algum número. E vocês sabem onde a gente pode utilizar esse conceito de números antecessores e números sucessores? No calendário. E hoje eu trouxe o calendário do mês de novembro. Podemos observar que no calendário existem do número 1 até o número 30. E esses números possuem um antecessor, o número que vem antes, e um sucessor, que é o número que vem depois. Vamos fazer um exemplo, então. O número 3. Qual é o antecessor do número 3? Aqui a gente pode ver que é o número 2. Mas vamos ver aqui no calendário. O número 3. Para a gente poder entender bem, vamos contar para ver se dá na mesa. O número 1, 2, 3. Então, qual que é o antecessor do número 3? O número que vem antes do número 3 é o número 2. Então, vamos por aqui que o antecessor do número 3 é o número 2. Continuando a contar, número 3, número 4. Então, o sucessor do número 3 é o número 4. Vamos por aqui que o sucessor do número 3 é o número 4. Outro exemplo. Vamos pegar o número 10. Podemos observar aqui em cima que o antecessor do número 10 é o número 9. Mas a professora não colocou o sucessor do número 10. Então, vamos olhar no calendário. Onde está o número 10? Está aqui o número 10. Então, vamos continuar contando de onde a gente parou. Que é o sucessor do número 3, o número 4. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Então, qual é o número antecessor do número 10? É o número 9. Muito bem. Então, o antecessor do número 10 é o número 9. E o sucessor do número 10? Vamos continuar contando para a gente ver. 10, 11. Então, o sucessor do número 10 é o número 11. Isso mesmo, o número que vem depois do 10 é o número 11. Outro exemplo vai ser o número 19. Vamos procurar ele aqui no calendário. O número 19 está aqui. Na nossa contagem, nós paramos no número 11. Então, depois do 11 vem o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, qual que é o antecessor do número 19? É o número 18. O número que vem antes do número 19 é o número 18. Continuando para a gente ver qual é o número sucessor do número 19, vai ser o número 19, 20. Então, o sucessor do número 19 é o número 20. Então, o número que sucede o número 19 é o 20. E o nosso último exemplo vai ser o número 24. Vamos achar ele lá no nosso calendário. O número 24 está aqui. Então, continuando a nossa contagem, paramos no número 20. 20, 21, 22, 23, 24. Qual é o número antecessor do número 24? É o número 23. Então, o número que antecede o 24 é o número 23. E qual é o número sucessor do número 24? É o número 25. Então, vamos pôr que o que sucede o número 24 é o 25. Muito bem. Então, os números antecessores são os números que vêm antes daquele número. E os números sucessores são os números que sucedem aquele número. Bom, agora nós vamos confeccionar um jogo. Vai ser o Twister dos números. Para esse jogo, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de 10 folhas sulfite, vamos precisar de lápis de cor, tesoura, fita adesiva e 2 copos descartáveis. Vamos começar pegando uma folha sulfite e dobrando essa folha ao meio uma vez, ao meio 2 vezes, ao meio 3 vezes e ao meio 4 vezes. Ela vai ficar assim e nós vamos apertar bem para marcar bem a folha. Depois nós vamos abrir e vamos notar que a folha ficou marcada em 4 fileiras. Como ela ficou marcada em 4 fileiras, nós vamos usar, na primeira fileira, vamos desenhar 4 mãos, uma em cada espaço que está marcado. Na segunda fileira, nós vamos desenhar 4 pés, um em cada espaço que está marcado. Na terceira e na quarta fileira, nós vamos escrever os números 2 ao número 8. Nós vamos observar que no nosso tapete vai ter do número 1 ao número 9, mas nós só vamos escrever do 2 ao 8. Vai sobrar um quadradinho, mas não faz mal. Depois de desenhado e escrito, nós vamos colocar as letras iniciais. Do lado direito, que vai ser a letra D, e do lado esquerdo, que vai ser a letra E. E depois que a gente escrever, nós vamos pintar. Eu escolhi a cor vermelha para ter os números antecessores, que são os números que vêm antes. E a cor azul para ser os números sucessores, que são os números que vêm depois. Depois, nós vamos recortar cada um desses quadradinhos. Porque
Com isso, nós vamos fazer o nosso sorteio. Agora, para o tapete, nós vamos escrever nas outras 9 folhas, do número 1 ao número 9. Depois que a gente escrever, nós vamos colar esses números formando um tapete. Nós vamos colar ele em 3 fileiras. Na primeira fileira vai ser do número 1 ao número 3. Na segunda fileira vai ser do número 4 ao número 6. E na terceira fileira será do número 7 ao número 9. Depois que a gente colar, está pronto o nosso tapete. Agora vamos às regras do jogo. O jogo pode ser jogado em dupla ou individualmente. Se for jogado em dupla, o primeiro jogador será sorteado por meio do par ou ímpar. E o jogador vencedor será o que vai fazer as ações no tapete. E o segundo fará o sorteio para designar as ações que serão feitas. O sorteio será realizado por meio de 2 copos, como eu pedi nos materiais. Um copo será os números do 2 ao 8 que a gente recortou, e no segundo copo será as mãos e os pés que a gente desenhou e pintou. Como eu estou sozinha, eu vou demonstrar como será jogado individualmente. Aqui vai ser o meu quadro, onde eu vou deixar as minhas ações. Os 2 copinhos estão aqui. Em um copo, eu vou colocar os números que serão sorteados, e no outro eu vou colocar as minhas ações. Vou fazer o sorteio aqui das minhas ações. Tirei o pé vermelho com a letra D, que é do lado direito. Então, vou por aqui. Como eu falei que a cor vermelha eram os números antecessores, os números que vêm antes. Então, eu tirei uma ação e agora eu vou tirar um número para ver qual que vai ser a minha ação. Tirei o número 2. Então, o meu pé direito vai ser o antecessor do número 2. A minha segunda ação vai ser a mão direita na cor azul, que são os números sucessores. E o meu número sorteado será o número 4. Então, a minha segunda ação será a minha mão direita no sucessor do número 4. A minha terceira ação será o pé esquerdo e o número 5. Então, a minha terceira ação será o meu pé esquerdo no sucessor do número 5. E a minha última ação será a minha mão esquerda e o número 3. Então, a minha quarta ação será a minha mão esquerda no antecessor do número 3. Depois de sorteado, eu vou rever as minhas ações para fazer na ordem. A minha primeira ação sorteada, então, foi o meu pé direito no antecessor do número 2. Qual seria o antecessor do número 2? O número 1. Então, o meu pé direito no número 1, que é o antecessor do número 2. A minha segunda ação foi a minha mão direita no sucessor do número 4. Qual é o sucessor do número 4? O número 5. Então, eu ponho a minha mão direita no número 5. A minha terceira ação foi o meu pé esquerdo no sucessor do número 5. Qual é o sucessor do número 5? O número 6. Então, eu ponho o meu pé esquerdo no número 6. E a minha última ação é a minha mão esquerda no antecessor do número 3. Qual é o antecessor do número 3? O número 2. Então, eu ponho a minha mão esquerda no número 2. E esse foi o meu desafio. Essas foram as minhas ações e os meus números. E vamos relembrar, então? Quais são os números antecessores? São os números que vêm antes. E os números sucessores são os números que vêm depois, pois eles sucedem algum número. Essa foi a nossa aula de hoje.
Muito obrigada. Tchau, tchau.